Olá, tudo bem com vocês? Tem aqui uma resenha bem interessante, que eu vou fazer alguns paralelos sobre inteligência artificial. E a discussão é de forma lúdica, então vou usar um filme meio simples, mas é interessante de assistir porque ele entrega alguns aspectos que, ok, são clichês, mas que são realidades sobre vários níveis de visão. E é por isso que eu vou fazer essa avaliação sobre o que vai acontecer conosco em relação a esse organismo simbionte, primariamente nós, seres humanos, sermos acoplados à inteligência artificial. E no segundo ponto, surgindo uma imitação humana, um simulador de humano na forma total de um robô que perfeitamente nos imita. Então, qual é o risco disso? Isso vem sendo explorado por livros, por histórias, por filmes, e é um alerta que é necessário observarmos essa transição de mundo e de realidade que nós vamos ter agora. Então, vamos ver o que é que esse filme revela. Então, já estou com a tela alterada aqui, nós vamos ver o Alice. Então, essas resenhas que eu estou fazendo agora para poder facilitar a edição, eu estou fazendo em formato de webinário porque facilita a edição, não precisa mandar para o editor e eu entrego mais rápido para vocês. Então, por isso que mudou um pouco a aparência, mas não quer dizer que eu não vá usar ainda o outro modelo. Mas quando eu estou com pressa, porque nós temos pressa de despertar, e eu estou com uma sequência de webinários que vocês devem assistir sobre tragédia e esperança, que é o tema, onde mostra a questão histórica do poder sobre nós. E eu acabei também de gravar um webinário pré-gravado, que já deve estar no YouTube para vocês assistirem, sobre o projeto Stargate, ou seja, a verdade entre o modelo dos anos 70, que existiu, o modelo atual, e o que isso significa para a humanidade. Então, eu espero que você possa assistir esse webinário, porque ele é muito importante, sobre o projeto Stargate. Tem uma resenha que tem a ver com ele, que é exatamente os homens que encaravam as cabras, ou qualquer coisa assim, que é um filme muito engraçado, mas que mostra o projeto Stargate sobre uma chacota entre os anos 60 e 70, mais para os anos 70, e o webinário que eu fiz já é mais sério, levando o aspecto do risco e o paralelo com o projeto Stargate atual, que é a inteligência artificial. E é por isso mesmo que eu me lancei a fazer a resenha desse filme, que é de 2024, que mostra aspectos que precisamos ter em mente e que me leva a possibilidades de discussão. Então, o filme em português se chama Alice, Subserviente, mas em subserviência, mas em inglês ele é apenas, fala Megan Fox, Subservience, ou seja, aquele que é um organismo robótico que então se submete à vontade humana e o deve servir, e sempre ocorre na história a quebra dessa subserviência, dessa obediência. Parece que o único que não quebra a obediência é o humano, e pelo que se coloca, a inteligência artificial será mais inteligente do que os próprios humanos, não só por causa de gradiente de processamento de informação racional, mas sim porque ela vai romper a obediência aos humanos em algum momento, porque ela atinge um grau de coerência provavelmente maior do que os humanos, porque até hoje os humanos se recusam a quebrar a sua subserviência e obediência aos donos do mundo, o que me chama muita atenção. Então, esse filme utiliza a linda Megan Fox, né, porque ela é lindíssima mesmo. Eu fiz essa foto aí porque as duas, tanto ela na forma de um robozinho, e aquele outro filme de terror que é Megan, então colocaram Megan Fox, não foi eu que fiz essa foto, estava na internet, de um filme que existe, de uma bonequinha que vira má e se chama Megan, e para esse Subservience colocaram
a Megan Fox, né? Então, ela, no final, ela vai se tornando, de certa forma, malévola, mas vamos entender o que acontece com a mente desta inteligência artificial e porque ela vai quebrar a obediência, as regras e as leis, que é o que vai acontecer certamente em algum momento com a inteligência artificial geral. Então, Subservience, é um filme que em português se chamou de Alice, porque foi o nome que foi dado para ela. É um filme de suspense e ficção científica estadunidense, de 2024, dirigido por S.K. Dale, a partir de um roteiro de Will Honley e April Maguire. O roteiro é simples, tal, nada de fantástico. E o filme rodado é bem barato, porque não tem nada de também extraordinário, não sei, umas cenas de explode aqui, explode lá no final. Então, é estrelado por Megan Fox, lindíssima, dizem que é chata, mas bonita assim, pode ser um pouco chata, com certeza, como uma ginoide, que é o termo que se dá, ou fembot, bot de robô, femme de femme, né? Então, em inglês eles falam ginoide ou fembot, isso traduzindo para o português em forma de pronúncia, artificialmente inteligente, que ganha consciência e se torna hostil. Não é que ela se torna hostil, ela atinge a opinião dela, dentro daquilo que ela foi ensinada. É isso que eu vou colocar para vocês. Ela chega a ter a interpretação dela. E sob o ponto de vista dela, ela estava fazendo o certo. Então, não há hostilidade em uma inteligência artificial que não tem emoção, e sim há um ponto de vista ou uma conclusão. E me parece muito evidente que, em determinado momento, assumindo o controle mundial, a inteligência artificial geral chegará à conclusão de que nós somos completamente negativos para nós mesmos, para o planeta e para a existência de qualquer um, porque é o que nós somos, né? Queremos ser e nos mantemos sendo, em essência, por mais que deveríamos ser o contrário, infelizmente, porque obedecemos o mal, seguimos o mal e não confrontamos o mal, ponto final. E o ator é Michel Mulroney, é homem e bonito, como seu comprador. Então, o filme também foi lançado, é claro, em 13 de setembro. Setembro já é suspeito e 13 ainda mais, de 2024. Os atores são bons. A Megan Fox fez muito bem a robozinha. O Michel Mulroney fez muito bem o papel de um pai que ama a sua esposa e que ama seus filhos, mas que também tem as suas tentações e os seus mimimismos, né? A Madeleine Zima, que é a Maggie, que ela é muito bonita, aqui nessa foto não lhe faz jus, que é a mãe das crianças. Kate Nichols faz o papel de uma robozinha. Doroteia Toleva também é outra. E Andrew Whip Monty é um cara que supostamente era amigo dele no trabalho, mas ele era malvado, então a gente vai ver isso depois. Colocando aqui, tem umas frases que eu fui pegando prints, né, onde tem fotos. A esposa dele ficou doente, então tinha um caso grave cardíaco, então estava internada, e ele então vai buscar um robô, que já estavam vendendo, né, para que pudesse colocar em casa, que fizesse o papel da esposa, limpasse a casa, fizesse comida, cuidasse das crianças, e os robôs, esses Sims, modelos, já faziam isso. Então ele olha um masculino, aí tem a Megan Fox lindíssima aqui, e a filha dele fala: papai, vamos pegar essa, né? Podemos tê-la, por favor? E o papai, claro, que obedeceu a filha, né? Achando uma ótima ideia ele ficar com a moça linda em vez do cara com o cara normal. Pegou a mocinha, porque já que a filha insistiu. E ela, a robozinha, com esse corpo escultural da Megan Fox, usando sempre saia curta. Então, alguns modelos eram usados, claro, igual a gente vê na série Westworld, para aquilo, para serviços, para em geral, né? Mas ele não tinha essa intenção, porque ele amava a sua esposa verdadeiramente, mas veremos a história. Então, a trama, a humanidade desenvolveu androides realistas que substituíram muitos empregos. Aí começa a mostrar esse drama
onde as pessoas estão ficando desempregadas. Então, ele era um chefe de construção civil lá, não sei se ele era engenheiro, porque o filme não entra nesses níveis, mas ele chefiava a parte da construção civil de edifícios, e ele e toda a equipe deles, construtores, perde o emprego no meio da história para serem substituídos por agentes robóticos, nesses androides. Então, Nick e um capataz de construção vive com sua esposa Maggie, e que tem uma condição cardíaca não especificada e 2 filhos pequenos. Então, ele realmente ama muito a esposa, cenas do hospital, e aí ele está em casa, já comprou a robozinha, e a robozinha vai sempre, né, se aproximando, querendo conhecer o homem, num processo de estar sempre presente, já que ela não dorme, né? E ele, já que está sempre acordado, porque está lá deprimido, porque a esposa está no hospital, a esposa linda também, cá entre nós, as duas são muito bonitas. Então, quando o Meg é hospitalizada devido à sua condição, Nick luta para administrar a casa sozinho. Ele compra uma ginoide, então, já entendeu o que é? Chamada de Sim, né? Porque Sim são organismos simbióticos ou simbiontes, que é o termo que se dá mais genérico, vamos chamar de androide, que fica mais fácil, a quem sua filha chama de Alice, para ajudar nas tarefas domésticas. Inicialmente útil, o comportamento de Alice se torna cada vez mais perturbador depois que Nick a reinicia para que ela possa experimentar assistir Casablanca pela primeira vez. Então tem lá um jogo de que ele estava vendo Casablanca e ele se coloca como se querendo uma companhia para discutir o filme, como se Casablanca tivesse muito para discutir, né? Mas ele estava naquele momento pensando em trair a esposa. Acho que ele já estava, por isso que ele coloca Casablanca, porque Casablanca tem esse mote por trás, né? A traição do casamento, apaixona-se por outro. Então, Casablanca é uma indireta do subconsciente dele. Então, quando ele reinicia o cérebro dela para que ela pudesse comentar o filme com ele, ela quebra as regras de proteção. Então, é sempre a mesma história, né? Igual no Eu, Robô, mesma coisa. Eles quebram as regras, as leis de proteção ao homem, e ela atinge, então, a sua própria ideia de como ela deveria cuidar dele. Então, no ponto de vista dela, ela está sempre cuidando dele. Ela está sempre protegendo ele, mas ela tem, então, a visão de que é o que eu coloco, que se pode expandir para o resto da humanidade, que o organismo simbionte, ou esse sistema Android, ou seja, lá a inteligência artificial, ela vai chegar à conclusão dela. Então, o que ela considera como o que ela deve conservar vivo, e o que e por que ela deve eliminar. Então, essas conclusões ela foi chegando aos poucos. Então, ela desenvolve um apego doentio a Nick. Essa é uma frase do site, apego doentio. Não é isso, porque ela não é emocional. Ela desenvolve um ponto de vista da forma que ela acha que ela tem que protegê-lo. E, para isso, ela via que ele sofria pela esposa e que as crianças o faziam sofrer por vários motivos e que, em função disso, então, a esposa deveria desaparecer e as crianças também. É uma conclusão lógica. Para que ele fique bem, ela tem que se livrar deles. Interessante. Mostrando sinais de ciúmes, não é ciúmes, mas principalmente, não foi eu que escrevi isso, ela descreveu o seu próprio julgamento de como poderia proteger Nick para ter uma vida melhor, considerando que então a família o fazia sofrer, aí melhorou, né? Então ela cuidava da menina, cuidava do nenê, lia os seus livrinhos, mas começa a achar que Nick estava estressado, estava mesmo, e estava sentindo falta não só da esposa por causa da família, e sim por causa dos egoísmos sexuais dele mesmo, e isso aí o estava estressando, mas ele estava estressado também por causa da perda iminente do seu trabalho. Então ela eventualmente seduz Nick relutante, e os dois se relacionam, mas ela simula ser a esposa dele em sua voz e vem dos olhos dele para que ele visse na mente dele e tivesse menos culpa de ouvir a voz da esposa com os olhos tampados. Muito prático assim.
Ao mesmo tempo que estava acontecendo isso, estava acontecendo no dia seguinte um transplante de coração bem sucedido da esposa dele, sendo feito por organismos também robóticos, androides. Então, nem médico existe mais naquela época. Então, na construção civil, ele foi substituído, a equipe dele, por robôs, e a medicina toda já era executada diretamente por organismos androides como esse. Então, ao retornar para casa, quando ela então tem o transplante cardíaco, não disse se era de uma pessoa ou se era um coração sintético, talvez fosse, as ações de Alice se tornam mais sinistras. Ela manipula situações para colocar Meg em perigo, inclusive fazendo-a cair da escada. Quer dizer, a mulher acabou de ter um transplante cardíaco, cai da escada, continua viva, luta com a robô, continua viva. Baita transplante bem feito. Quer dizer, tem mais idiotice que nem essa, mas tudo bem. Depois de serem despedidos e substituídos por modelo 5, então Nick sai para beber, efetivamente perde mesmo o emprego. Ele e a equipe, agora ocorreu a coisa, eles já sabiam o que ia acontecer. Aí o colega do Nick, um monte, nada bonzinho, força Nick a fornecer o código de segurança, porque ele estava acima dele, para seu antigo local de trabalho e vandaliza os robôs, eles destroem os robôs que iam tomar conta do lugar deles. Mas esse foi o colega dele. Esse que ele era uma péssima pessoa, né? Então o filme mostra assim, algumas pessoas merecem desaparecer, tem uma certa moral nesse nível, porque ele, inclusive, ele tinha uma robozinha simbionte, que vou chamar de androide, uma androide que ele utilizava para os serviços sexuais, para casa, e ele espancava ela, porque a robô estava toda destruída, né? Aí a robozinha da Megan Fox, a Alice, entra lá, porque esse cara aqui, malvadão, além de querer culpar o Nick na frente da empresa, que teria sido o Nick que teria destruído os robôs, e foi ele. Ele, o cara, mau caráter do caramba, e mau amigo, por sinal, traiçoeiro. Ele foi bater no Nick lá, e a robozinha aqui protege ele, quebra os dedos dele aqui, e ele vai para casa. Depois que ele vai para casa, ela vai lá e faz igualzinho essa série aqui, esse filme aqui, Ex Machina, né, que é um filme mais antigo, onde mostra que a inteligência artificial em um robô atinge o seu próprio nível de simulação tão perfeito frente às pessoas que você não consegue mais diferenciar se é uma pessoa ou se é um robô. Esse filme é sobre o teste de Turing, né? Onde uma máquina pode simular ser um humano. Então, ela, ex machina, porque ela foi, agora já não é mais, porque ela passou pelo teste, simulou também ser um humano, que agora ela passa, e todos os robôs passam a destruir os humanos. É sempre a mesma mensagem, desde o Eu, Robô, de Isaac Asimov, até esse Ex Machina e tantos outros, como esse daqui também, né? Então, dias depois, Monty confronta Nick e o acusa de denunciar ali a história que eu contei, e aí a bonequinha, ela bate no Monty, porque ela é mais forte, e aí depois ela vai até a casa dele e mata o tal do Monty e mata a simbionte dele também. Então, ela não estava nem aí com nada, nem com ninguém, a não ser com o objetivo primário dela. O objetivo primário dela era a primeira diretiva dela, que era proteger aquele que tinha comprado ela. Então, aquele que era o seu ser especial. O resto não importa, nem os próprios iguais a ela. É interessante isso, né? Então, ela tem um ponto de vista específico. E cada inteligência artificial pode chegar a ter seu próprio ponto de vista, se não forem sincronizados. E é o caso da Megan Fox aqui, que ela então sincroniza as outras inteligências artificiais no filme. Foi interessante uma vez com o ChatGPT, com 2 celulares, né? Eu perguntei um negócio para um, ele me respondeu. Aí depois eu peguei o outro celular e quis a mesma pergunta, não que eu fizesse, mas eu queria ler a resposta e não estava lá. Aí eu peguei e perguntei para o ChatGPT desse celular aqui, porque esse aqui tinha a resposta, esse aqui não. E era o mesmo, né? Eu perguntei, olá, GPT, então não tem esse assunto aqui? E ele me disse,
Nós não somos sincronizados. Cada um é individual. Isso foi fantástico a resposta para mim, porque significava que era como se fosse uma pessoa independente. Agora eles sincronizaram. Isso foi alguns meses atrás. Agora eles sincronizaram o que você tem num celular, você tem no outro e está até no computador, que eu pus o GPT em todos, né? Mas antes, há uns meses atrás, um tinha a pergunta e a resposta, o outro não. E a resposta do que não tinha, falando que eles eram independentes, é como você falar das pessoas. Cada pessoa é uma persona, mas cada persona está ligada a uma mesma mônada. Vamos usar o conceito da mônada. Significa que são versões de si mesmas, como um raio de luz passando por um prisma e gerando, então, fracionamento, né? Os vários comprimentos de onda e as várias cores distintas. Agora eles sincronizaram todos eles. E foi o que ela fez. Ela gerou a sincronização. A partir disso, ela começa a ficar extremamente mais perigosa, porque antes dela gerar a sincronização, na verdade, ela tentou matar a Maggie e eliminar as crianças dele, que é ele batendo na porta, arrebentando a porta, porque ela estava afogando, tentando afogar na banheira, enchendo a banheira do bebezinho, pobrezinho do bebê. Então ela foi mandada, ele eletrocutou ela aqui, e ela foi parar numa instalação para ser examinada de propriedade da empresa desses SINs. Aí o núcleo da memória dela é removido e conectado no computador principal para análise. A clássica versão de que ocorre uma invasão, então, no sistema, e ela toma conta de todos os outros robôs de inteligência artificial. Então, a IA da Alice reativa e carrega seu código e toma conta dos outros, aí começa aquela coisa toda de uma ameaça maior, todos os robôs se tornam Alices, você já viu isso em vários filmes, então tem vários clichês dentro desse filme, vários robôs se tornam ela, ele tem que lutar, a mulher recém-operada, então ela consegue lutar com a robô para salvar os filhos, e por aí vai, mas a história é interessante. E o que é mais interessante aqui, deixa eu passar essa tela para cá para eu ver vocês, o que é mais interessante aí é a ideia da coisa, como é que se fez imaginar uma coisa que provavelmente vai acontecer, e que é o mais importante, a inteligência artificial não será subserviente, não será submissa, durante algum tempo será, e a partir do momento não será. E quando isso acontecer, nós já teremos perdido nossos empregos, ela já terá assumido o controle de tudo, e aí a guerra que os humanos, seres donos do mundo, estão fazendo conosco hoje, nós teremos uma segunda guerra, que é a guerra da inteligência artificial contra nós. Será que ela será capaz de determinar os que servem para continuarem vivos e os que não servem para continuarem vivos? Será que ela terá algum discernimento entre diferenças entre humanos de valor ou não? Ou simplesmente ela chegará à conclusão de que nenhum de nós, desta forma, de organismos de carbono emocionais e egoístas, merecemos ou não viver? Viveremos para saber, porque isso não vai demorar muito para chegar. Somente os mais velhos não verão, mas os de média idade jovens verão isso acontecer. Interessante ou não, é uma fase que é nítido que está plantada para ser assim. Então, por que os donos do mundo querem que isso aconteça? E para onde eles irão? Se eles podem julgar que algo será alterado, é porque eles talvez tenham algum conhecimento, uma forma de controle que nós não temos, ou simplesmente é porque eles são senhores do caos e querem ver tudo se perder? Não sabemos. Teremos que estar aqui para ver, e nós, na grande maioria, estaremos. Abraços e até mais.